Nós passamos pelo deserto, Senhor, mas conseguimos vitória, Senhor, em meio ao teu amor, Senhor. Oh, quando a noite fria cair sobre mim, Senhor, eu não resistirei. Noite fria cair sobre mim, não deserto eu me encontrar, secado por egípcios e faraó, perdido não cheguei, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. E me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi. Abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso, na presença do Rei. Por isso danço na presença do Rei. Um grito de júbilo. Por isso grito na presença do Rei. Por isso corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Quando a noite fria, vem cima. Quando a noite fria sobre mim, no deserto eu me encontrar, e você por egípcios e faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará a te confiar. E me levará a te confiar. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo. Grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi,
seu trans, na presença do Rei. Um grito de júbilo, na presença do Rei. Por isso eu vou na presença do Rei. Nós somos livres para adorar ao Senhor, totalmente livres. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Quero ver o grito, hein? Grito de júbilo. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu vou na presença do Rei. Nosso Deus é tremendo. Nosso Deus é poderoso. Poderoso Deus. A ti rendemos graças, Senhor. Porque tu és o único digno de louvor, de adoração. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Deus. O único Deus. Vamos declarar nesta noite que Ele é o único Deus. Ele é o nosso Deus. Amém? Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, Deus em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, Deus em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus
de nos temer. Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, Deus és grande. Oh, yeah. Tu és grande. Poderoso Deus. Grande, és maior que qualquer outro. Tu és a cura, Deus em poder, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível. Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, Ele é o nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, Ele é o nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é que cura, que liberta e que salva. Ele é o nosso Deus, é que cura, que liberta, é Ele que nos satisfaz. Nosso Deus, nosso Deus, declara escrito, nosso Deus, oh, Ele é o nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho na cruz por nossos pecados. E assim como o pastor pregou na quinta-feira, nós já estamos crucificados com ele. Amém? Podemos assim,
Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um dia especial, nós comemoramos, pelo nosso calendário, Dia dos Pais, e refletimos, sobre os pais, pensamos nos pais, aqueles que ainda têm os seus pais, aqueles que não têm mais. É bom a gente ter um dia para a gente pensar um pouco, sobre os nossos pais. E que o Senhor nos deu para que pudéssemos que um tempo, às vezes, para alguns aqui, cuidaram, mas agora você virou, uma pessoa que cuida, um pai. Então, neste culto, tanto para os pais ou para as mães, tanto para os filhos, é bom a gente pensar em relação aos pais, a função dos pais, a responsabilidade que os pais têm, sobre a nossa vida, sobre o dia a dia, sobre o cuidado. E o pai, ele é um dom que Deus deu. Você pode ver o quanto a função de um pai, de cuidar, de zelar, é uma função onde o Senhor abençoa, onde o Senhor deu essa capacidade, o Senhor deu essa responsabilidade e dom também, de cuidar, de zelar, de estar presente em todos os momentos da nossa vida. Então, queridos, eu queria que você agora curvasse a tua cabeça mais uma vez. Vamos orar ao Senhor neste lugar onde nós estaremos meditando uma palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Pai bendito, Pai eterno, nós te agradecemos, te louvamos, porque aqui estamos na tua casa, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Pai, hoje, Senhor, aqui neste culto, um culto de louvor, culto de adoração, também um culto de reflexão da tua palavra, onde nós estaremos aqui meditando, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Já temos adorado a Ti, já temos aberto a nossa boca para fazer declarações para Ti, mas agora, Senhor, hoje queremos ouvir a Tua voz. Neste lugar, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Quinta-feira nós tivemos aqui um culto abençoado por nosso Senhor. As quinta-feiras, conforme eu tenho dito, tem sido as quinta-feiras tem sido um dia de culto, onde nós temos meditado na doutrina da palavra do Senhor, meditado acerca das nossas convicções, das nossas percepções, da nossa teologia. E as quinta-feiras Deus tem colocado algo no nosso coração bem forte, e nós temos meditado acerca de algumas realidades, da palavra do Senhor. Estivemos aqui trazendo um tema bem polêmico acerca do apelo. Eu sei que alguns concordaram, outros não. Bem, por isso a gente está aí para a gente pensar mesmo, estudar, ler a Bíblia acerca disso. Mas se você pensar na soberania de Deus, os seus conceitos vão mudar um pouco acerca do que realmente significa apelo, na nossa vida. Mas hoje eu estava aqui à tarde, na casa até do meu cunhado, e estava pensando acerca de um livro que eu li. Eu não sei se de repente você leu, um livro bem antigo. Antigo para mim é novinho, Antigo, que eu digo assim, para minha idade, assim, eu era bem assim novo quando eu fui. Acho que um dos primeiros livros que eu li, do Caio Fábio, que dizia O Drama de Absalão. Alguém já leu esse livro? O Drama de Absalão. Então esse livro é um livro antigo, mas que na época ele foi bastante lido, ele circulou muito na Adonep. Esse livro, um livro onde fala de uma realidade na vida de Davi, que a gente muitas vezes não vê, acerca de Davi como um pai. E eu lembro que quando eu estava na escola, fazendo um seminário para ser consagrado a pastor, ainda na Assembleia de Deus, uma das perguntas da prova oral que me fizeram foi essa. Eu me lembro direitinho. E eu agradeci muito a Deus por ter lido esse livro, porque eu dei a resposta certa.
E os pastores que ali estavam me perguntaram: o que você acha de Davi como um pai? Perguntaram para mim. Ver aquele gelo, né? Aquela pergunta, aquela prova oral, né? Porque mas foi bom. E aí eu respondi: olha, Davi foi um péssimo pai. E eu respondi com segurança, baseado naquilo que eu já tinha estudado na vida, baseado nos fatos bíblicos mesmo que eu tinha visto acerca de Davi como um pai. Davi, eu digo para você, foi um mau exemplo de pai. Foi um grande homem, um grande rei. Foi um grande homem derrubando gigantes. Foi um grande rei de Davi. Está lá a estátua, o túmulo dele. Até hoje é onde os judeus vão lá para poder... Acho que é dele ou de Samuel, não sei, que ficam fazendo oração de Davi, né? Os judeus vão lá, ficam orando lá, em cima do túmulo de Davi. É um exemplo, sim, de rei. Um homem segundo o coração do pai. Um homem que... pecava, mas voltava-se para Deus em sinceridade e dizia: Pai, perdoa-me, afasta de mim a tua presença, porque eu sou um homem pecador, eu não mereço o teu perdão, não mereço a tua graça. Um homem dado como exemplo, mas como um pai, querido, eu olho para a vida dele e fico me refletindo sobre a minha, pensando: meu Deus, como eu preciso acertar a minha vida como um pai. E eu quero falar hoje sobre o drama de Absalão para você neste lugar. Este jovem que morreu cedo diante do teu pai. Por quê? A gente pensa e fica vendo o que levou à morte daquele jovem. Eu quero ler um texto com você em Malaquias, capítulo 4. Abra sua Bíblia aí, se você já estiver aberto ainda no livro de Malaquias. É só você ir mais um pouquinho para frente, aí no capítulo 4. Vamos ler o versículo 6. Malaquias 4, 6. O último livro do Antigo Testamento aí. Malaquias 4, 6. O último versículo, que diz assim, os irmãos acharam? Amém? E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Agora, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 13. Vamos ler essa história aqui do incesto de Aminon. 2 Samuel, capítulo 13. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém. Algumas pessoas ainda se procurando. Diz assim a palavra do Senhor: Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagrece de dia para dia, ó filha do rei? Não mudirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te de doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepara-me 2 bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar: em sua casa, vai à casa de Aminon, teu irmão,
e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e o amassou, fez bolo diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse a Aminon: fazei retirar todos da minha presença. E todos retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida, a câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhe oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me faças, porque não se faz assim, Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvido ao que ela dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Aminon serviu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe se votara. Disse Aminon: levanta-te e vá embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém ele não quis ouvir. Até aqui somente a palavra do Senhor neste lugar. Queridos, antes de nós estarmos falando acerca deste incesto de Aminon contra sua própria irmã, que era irmã de Absalão, da mesma mãe, né? Hoje nós temos ouvido muito sobre maldição hereditária. Nós temos ouvido muito sobre isso que tem vindo sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, acerca daquilo que os nossos avós fizeram, nossos tios, né, os nossos irmãos fizeram lá atrás e que acompanham a gente até hoje, né, aquelas coisas que eles fizeram lá atrás e vêm trazendo sobre a nossa vida. O problema, querido, na realidade é o que você tem feito hoje. Eu quero mostrar isso para você através da palavra. Você pode e deve sim orar e repreender na sua vida as falas, as atitudes do passado, sim, que vêm contra a sua vida para diminuir você, para colocar complexo sobre a sua vida, mas nós não podemos, querido, esquecermos das realidades de hoje, dos nossos dias, que enfrentamos, que passamos a cada dia na nossa vida. Os filhos, eles devem se converter ao coração do Pai. E os pais, eles devem se converter aos corações dos seus filhos. Há algo muito profundo nisso, muito íntimo nisso, acerca da intimidade de um pai para com seu filho e de seu filho para com seu pai. Os maridos, eles devem se converter ao coração das suas esposas e as esposas devem se converter ao coração de seus maridos. Se isso, querido, não acontecer, se não houver uma amizade, nós com certeza semearemos dias de maldições em nossa vida no futuro, por causa das nossas atitudes que nós tivemos errada no nosso presente hoje, aqui e agora. Então eu queria que nesta mensagem você refletisse sobre não o que você fez lá atrás, mas eu queria que você pensasse no seu hoje, no que você tem feito, qual o nível de relacionamento entre os pais aqui presentes com seus filhos, qual o nível de relacionamento dos filhos com seus pais, ou até mesmo da mãe, da tia. É uma palavra que engloba tudo para que nós possamos meditar acerca do que nós estamos fazendo. Querido, eu creio que a cruz de Cristo, essa daqui, não essa, né, mas a cruz de Cristo, neste símbolo que está aqui, ela deve estar presente no centro da nossa vida. Porque, queridos, se a cruz de Cristo não tiver dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro da nossa casa,
nós iremos colher maldições e maldições sim, porque a cruz de Cristo é aquilo que nos liberta de toda a maldição. Porque senão eu poderia rasgar a Bíblia e dizer assim, deixa eu rasgar essa página aqui, porque Jesus, ele não levou sobre mim as maldições na cruz, e ele não despojou os principados e potestades, não. Eu que tenho que despojar os principados e potestades. Amém? Por isso não vamos entrar nesse mérito, mas a cruz, querido, tem que estar erguida na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento, no seu dia a dia. Porque quando você olhar para a cruz, querido, você vai ver a cruz de Cristo, ela revela as nossas atitudes no presente, ela mostra para cada um de nós aquilo que nós fazemos e aquilo que nós deixamos de fazer. Então, vamos tomar esse exemplo bíblico aqui, acerca de Davi e acerca de Absalão, que se encontra aqui em 2 Samuel, no capítulo 13. Todos nós conhecemos a vida de Davi, né? São várias histórias que são ministradas, pregadas acerca de Davi, mas eu quero trazer para você hoje uma visão de Davi como um pai. Eu quero te mostrar aqui as atitudes de Davi como um pai que nós, eu e você, não podemos tomar como exemplo para a nossa vida. Eu quero te mostrar aqui em breve palavras, né, para você como Davi ele agiu sendo um pai. E eu reflito, né, sobre esse exemplo que ficou registrado na Bíblia para que eu possa me consertar com meus filhos, para que eu possa me endireitar com as minhas atitudes, para que eu possa tomar uma posição de exemplo para os meus filhos. Porque os mais exemplos, eles servem também para as nossas vidas, para que nós possamos pegar e não praticar, para que nós possamos olhar e aprendermos. E não fazemos igual. Então, Davi, querido, Davi era um homem de ação. Nós sabemos isso na Bíblia. Como eu e você que nós estamos hoje neste lugar. Nós somos pessoas tomadas por decisões. Amanhã você tem várias decisões que você precisa tomar no seu trabalho. Hoje, aqui, neste lugar. Daqui a pouco, você vai ter que tomar decisões. Se você vai sair daqui rápido para ir embora, se você vai guardar um pouco, se você vai a algum lugar lanchar. Então, nós somos a cada dia tomados por decisões, e Davi era um homem de ação, um homem de decisão. Eu digo mais para você, gente que não demora às vezes 2 dias para tomar decisões, somos eu e você. Tem decisões às vezes que nós temos que tomar na hora, agir. Olha, é agora, pega o telefone aí, liga e resolve esse negócio. Nós somos pessoas que às vezes que agimos, que administra muitas coisas ao mesmo tempo, como Davi administrava. Tantas coisas que ele fazia, que ele administrava, que ele tomava. Assim somos nós. Quantas coisas nós pegamos para fazer e acontecer no nosso dia a dia, querido. Davi, ele era assim. Ele tinha um reino para cuidar, muito grande. A vida dele era ocupadíssima, querido. Pare para pensar num rei. O que o rei tinha que fazer lá em Israel? Aquela grande Jerusalém, que era reinada por Davi, que era dominada por Davi, a preocupação de Davi acerca dos outros reinos que viviam obcecados por Jerusalém, que queriam tomar. Davi, como um grande soldado, como um grande general, deveria estar sempre preocupado, pensando na proteção de Jerusalém. Davi também, querido, ele era um homem de ações, de decisões, de lutas, de guerra no dia a dia, e de desafios e de muitas emoções. Assim era Davi. A sua vida era uma vida ativa, uma vida corrida, baseado naquilo que a palavra de Deus nos revela. Davi era um homem também de muito estressado. Era muito estresse na cabeça dele. Quando lemos aqueles salmos compostos por Davi, querido, nós vemos o quanto ele era extremamente estressado. Pega aí alguns salmos aí de Davi e lê. Onde você vai ver como ele se mostra o seu estresse. Meu Senhor, tem misericórdia de mim. Ai, meu pai. Lembre aí de um salmo aí de Davi, querido. Pense mesmo no Salmo 51, que quando ele pecou com Betseba, o que ele disse? Meu Deus, tem misericórdia, eu sou um pecador, sou miserável. Então Davi era um homem assim, querido, estressado, porque ele era um homem ocupadíssimo com seus muitos afazeres diários.
eu fico pensando na minha vida como um comerciante, como um pastor, como alguém que tem várias responsabilidades, né? E eu fico olhando para a vida de Davi, fico olhando para a minha vida, eu não chego nem um terço da vida de Davi, mas mesmo assim, no nosso dia que nós vivemos hoje, corrido, corre para lá, nós não temos tempo de mais nada, querido. O tempo de cada um de nós é algo valiosíssimo. Você não se aceita mais sentar em um lugar e esperar alguma coisa. Se você estiver esperando alguma coisa, automaticamente, querido, pela nossa cultura que nós temos, você vai pegar alguma coisa para você fazer. Ninguém mais senta numa calçada e espera. Vamos esperar? E olha para lá e fica olhando. Vai pegar um tablet aí, vai ficar futucando aí, mexendo no celular, porque a gente não aguenta. Peraí, tem um e-mail para mandar. Meu Deus, eu tenho que olhar aquilo ali. Eu tenho que baixar alguma coisa na internet para estudar. Eu fico pensando, sabe o que, meu querido? A gente hoje tem tantos recursos, né? A gente tem tantas coisas na internet, o professor Google aí, a gente bota lá qualquer coisa, né? Eu fico pensando nos grandes homens, estudiosos, teólogos, né? Que tinham uma cabeça gigante, né? De conhecimento, de inteligência, e não tinha nenhum recurso que nós temos hoje, né? Mas a vida deles para o estudo é uma vida longa. Hoje em dia, para a gente sentar para ler uma Bíblia, às vezes 1 hora, é quase que impossível. Quase que impossível. Eu ando às vezes com um livro na mochila para poder andar em algum lugar e de repente parar e poder ler um pouquinho, porque a gente deita na nossa cama e olha assim um livro, o olhinho começa a fechar assim, pular para uma linha para o outro, daqui a pouco você está dormindo, o livro está em cima de você, ou caído no chão, porque nós estamos atarefados, estressados, corridos nos dia a dia, como Davi era. Davi era um homem de ação. Agia, fazia, acontecia. Segundo, Davi era um pai bem intencionado. Você pode ver na palavra do Senhor, você pode ver através da atitude dele como um pai. Por exemplo, um dos nomes, veja que coisa interessante, que ele coloca em um dos seus filhos, Adonias. Eu estava vendo, Adonias quer dizer aquele que pertence a Adonai. Que coisa linda! Né? Quando ele pensa na sua boa intenção como um judeu, né, que procura colocar nomes nos seus filhos, aquele que pertence a Adonai. Ele tem um outro filho e disse, esse filho Adonai, esse filho é de Deus, não é meu. É aquele que pertence a Adonai. Salomão, ou Gededias, o amado do Senhor. Olha que coisa linda, né? O amado do Senhor é Salomão. Aí ele vem Absalom, que quer dizer Abishalom, ou seja, o pai da paz. Abishalom, o pai da paz. Que lindo, que maravilhoso colocar um nome desse no seu filho e dizer Absalom, né? O pai da paz. Esse vai ser o pai da paz. Eu fico imaginando, sabe o que? Davi, na sua mente, pensando assim, esse será o meu filho, aquele que vai dominar sobre Israel, aquele que vai ser um grande líder, que vai trazer, quem sabe, imaginava Davi, esse vai ser o pai da paz. Abishalom fosse aquele que traria um reino de paz, que seria o seu sucessor, onde o pai da paz estaria com ele. É esse, Absalom, o pai da paz. Ninguém, querido, põe o nome de um filho assim, imaginando que esse filho seria transpassado por uma lança. Absalom, o pai da paz, foi transpassado por uma lança. Ninguém coloca o nome em um filho pensando que esse filho mesmo um dia lá na frente iria armar um golpe de estado e iria correr atrás do seu próprio pai para matar o seu pai. Ele, querido, não imaginaria que o seu filho possuiria todas as suas concubinas no próprio terraço do palácio para que todo o Israel pudesse ver com seus olhos, e assim o fez, envergonhando o seu pai. Davi não pensou nisso quando botou Absalom, o pai da paz, e esse vai ser de paz. Mas não foi, querido, não foi. Davi, querido, ele colocou este nome no seu filho, pensando desta forma, mas Davi era capaz de mostrar as suas boas intenções, porque ele era um homem bem intencionado.
colocando o nome nos seus filhos, mas ele não foi capaz de dar a eles dedicação e investimento. Dedicação e investimento. Era o que os filhos de Davi precisavam. Nós não precisamos colocar bons nomes nos nossos filhos. Nós não precisamos colocar nomes significativos nos nossos filhos, porque aqueles nomes trarão futuros para ele. O que precisamos é dar boas dedicações e investimento, porque assim, querido, os nossos filhos serão bem-sucedidos, abençoados, ainda que não sejam, mas nós fizemos a nossa parte diante de Deus e diante da nossa consciência. Então, querido, por que Davi não foi um bom pai? Vamos pensar aqui quais foram os erros de Davi como um pai. Nós pensamos aqui nas duas coisas boas que Davi foi. Davi era um homem, valente, um homem que agia. Davi era um homem que fazia, acontecia. Mas vamos ver por que Davi não foi um bom pai. Em primeiro lugar, talvez porque ele estivesse ocupado demais. Davi até tinha que se justificar, se nós pararmos para pensar. Porque ele tinha tanta demanda, ele tinha tanta gente ao seu comando, ele tinha tanta responsabilidade. Talvez ele estivesse ocupado demais porque ele tinha muitos filhos. Davi, ali ninguém consegue ser pai de 50 filhos, você consegue? Você consegue ser pai de 30 ou de 20? Como Davi tinha registrado como suas mulheres legítimas, 20 filhos, para cuidar, para dar atenção, aquela coisa toda. Talvez porque estivesse, querido, ausente demais diante dos seus filhos. E hoje a gente vai pensar sobre isso. Quem sabe Davi só se encontrava com seus filhos em eventos de festas, porque estava muito ocupado, estava atarefado com seus dias a dia. Quem sabe o relacionamento dele como um pai era de um rei, com todas as suas formalidades, e não havia ali intimidade, carinho, brincadeira, coisa gostosa quando chega em casa, querido, e vem aquele abraço assim de Luciana, a gente rola no chão, Érica gritando, olha a bagunça que eu arrumei a casa toda, e a gente chuta, e às vezes me machuco. Ontem eu brinquei de queimado, querido, com João Vitor. Eu não sou assim um exemplo, não estou me dando como exemplo de um pai bom, não, que eu tenho meus erros aqui, e essa palavra está falando comigo aqui muito, preciso me acertar muito com meu filho, com meus filhos. Mas ontem eu brinquei de queimado com meu filho, levei ele um tombo, meu querido, caí de lado, assim, ó, pá, tá com uma bolha no meu pé aqui, ó, a marca aqui, ó, para dizer que não estou mentindo, caí. E eu caí e ficaram tudo rindo de mim, as crianças tudo em cima de mim, eu me ajuda que eu estou caído aqui. A gente pensa lá, eu quebrei alguma coisa, deixa eu ver aqui, mexer aqui, né? Opa, tá tudo bem. Aí, levantei. Estava brincando de queimar no paralelepípedo. Me lembrando quando eu era molequinho, que jogava bola lá, arrancava o tampão do dedo, bluf, aquele tampão lá de fora com aquele troço vermelhão, assim, colava, amarrava um saco plástico, continuava jogando bola, meu irmão. Que parar com o cara de bola, com cara de tampão de dedo, nada. Mas ontem eu vi como é que eu tô velhinho, né? Parece novinho, mas tô, meu irmão, só a graça do Senhor. Levei num tombão feio, tô com isso aqui doendo aqui até agora. Mas Davi, querido, ele tinha muitos filhos, ele tinha muitas formalidades. Quem sabe Absalão, como um filho, ele tinha tudo. Ele tinha castelo, ele tinha prestígio, mas nada disso teve valor para Absalão. O que Absalão queria, queridos, era um pai, não era um rei. Absalão queria um pai presente do seu lado. Não era um general poderoso. O que Absalão queria era um pai do seu lado ali o ajudando. Não era um homem que resolvia os problemas do mundo inteiro, como Davi naquela época resolvia. Mas o que Absalão queria era um pai do seu lado. Não era, querido, ali um homem que tinha um poder militar forte, mas era um pai. Era isso que Absalão estava desejando. As principais áreas, querido, de fraqueza na vida de Davi são percebidas no relacionamento de Davi e seu filho Absalão. É ali que nós encontramos as fragilidades de Davi.
no relacionamento dele com o seu filho. Você meditar nisso, você vai perceber facilmente. E a tragédia toda, querido, começa a desenhar na vida de Davi e começa a se configurar no dia em que Aminon, um dos filhos de Davi, se apaixona por uma de suas próprias irmãs, conforme o texto que nós lemos aqui. Diz a Bíblia que ela, conforme aqui nós lemos, era linda, charmosa, encantadora, e que Aminon um dia colocou os olhos sobre ela e viu nela não uma irmã, mas olhou para ela como uma mulher, e desejou ela e cobiçou ela. Desejou tão ardentemente que pensou um plano a fim de possuí-la. Conforme nós lemos nesse texto aqui, ele se fingiu de doente e pediu ao pai, ao próprio pai, que permitisse que deitasse Tamar e levasse uma comida para ele. Mas quando ele chegou lá, ele pulou da cama e ele estrupou a sua própria irmã. Aqui na Bíblia. Olha o erro que aquele homem fez pela sua própria irmã. E a Bíblia diz, aqui nós lemos, que depois dele ter feito isso, ele sentiu náusea pela irmã, sentiu vontade de vomitar. Foi tão cruel, tão ruim o que ele fez, que ele sentiu náusea. Ele mandou embora: sai daqui, porque eu não te quero mais aqui. Diz a Bíblia que o repúdio dele foi mais forte do que o desejo dele de possuir ela, de ter ela como mulher. Que vergonha para a casa de Davi. A corte ficou sabendo disso. O país inteiro, Jerusalém toda ficou sabendo disso. O próprio rei Davi ficou sabendo disso. E o que o rei fez? Davi não fez nada. Absalão, ele esperou que o pai dissesse alguma coisa, mas o pai não fez nada. Então o que Absalão fez? Olhou para a irmã e disse: vem, minha irmã, vem morar comigo. Absalão foi, acolheu a sua irmã, levou ela para morar com ele e ali ficou morando com ela. A irmã vai morar com Absalão por 2 anos. Você sabe o que é isso? 2 anos que a sua irmã está morando com Absalão. E por 2 anos, Absalão espera o pai vir para conversar e resolver a questão. E nada de Davi aparecer para poder conversar acerca do problema que se aconteceu. Absalão esperou que Davi viesse, abraçasse a filha e chamasse Aminon para um confronto, para um conserto, para poder resolver o que aconteceu, mas nada. Davi não se pronunciou, Davi não se manifestou e não fez nada. Então, querido, o diabo começou a encher o coração de Absalão de ódio. E então ele começa a planejar a morte do seu próprio irmão. Ali agora Absalão está cheio de ódio. Ele esperava que o seu pai fizesse alguma coisa, mas não fez nada. Então o seu coração começa a ficar cheio de ódio. Ele começa a planejar a morte do seu próprio irmão. O que ele fez? Ele foi até o rei, foi até o seu pai e pediu que o seu pai permitisse que ele, Absalão, fosse ao campo caçar com o seu irmão. E a Bíblia diz que Davi percebeu o intuito de Absalão, a maldade no coração de Absalão. Ele percebeu que estava alguma coisa errada acontecendo e disse: por que você quer ir com ele sozinho? Chama os seus irmãos aí, todos, e vai com eles caçar. E assim Absalão fez. Foi com todos os seus irmãos. Mas um determinado momento em que Aminon, ele ficou só, Absalão foi lá e matou o seu irmão com arma, né? Eu estou fazendo pau-arma aqui, mas aquela arma não tinha arma não, né? Eu não sei, talvez uma lança, alguma coisa ali, mas matou o seu irmão Aminon ali naquele lugar. E o que acontece, querido? O rei se enfurece. Absalão foge vai morar na casa do seu avô, um reino próximo, vizinho. E o que acontece? Passa-se 3 anos e Davi não aparece, não chama o moço, não confronta o moço. Então Absalão pegou e mandou um recado para o pai:
olha, manda um recado para o rei Davi, para meu pai. Diz para ele que assim não dá. É um versículo na Bíblia que diz isso. Eu não estou me lembrando aqui qual é, mas se você ler a história toda aí, você vai ver. Absalão disse para Davi, olha, fala para Davi que não dá assim. Cadê ele? 3 anos, querido. Ele não aparece aqui para fazer nada, para falar nada. Um estupro, uma morte, uma guerra. E Davi, querido, não faz nada. Aí, diz a Bíblia que Davi manda chamar o Absalão. Chama ele, manda ele vir aqui. Chama o garoto. E todos pensavam ali, talvez, que iria Davi chamar a atenção de Absalão. Iria sacudir Absalão, dizer, o que você fez, rapaz? Você matou o seu próprio irmão. Você matou Aminon, olha o que aconteceu, por que você fez isso? Chamar para um diálogo, resolver, já tinha acontecido 2 problemas, um estupro, agora uma morte, e ali, o que acontece? Mas não, querido, sabe o que Davi fez? Se você for ver na Bíblia aí, Davi chega perto de Absalão e dá um beijinho nele. Meu filho, vem cá, saudade de você. Um estupro, querido, uma morte. E Davi chega perto de Absalão e dá um beijinho nele. Meu filho, não faz isso não, vem para cá, você está fugindo lá para outro reino, fica aqui perto do seu pai. Aí logo no capítulo 15, de 2 Samuel, capítulo 13, Absalão sai dali revoltado. E começa ali uma revolta em Israel e diz, não há justiça na terra. Ele diz, não há rei para esse povo, não há critérios aqui para que nós possamos ser julgados. Se eu fosse rei, haveria justiça nesse lugar. Se eu estivesse no lugar do meu pai, esta nação teria uma justiça, essa nação teria rei. Absalão fica revoltado e ele foge para o deserto e ele é aclamado rei em Hebrom, e começa a reinar, e começa a dominar ali Absalão, começa a adquirir poder, começa a adquirir pessoas ali, liderança, e em Hebrom ele se torna um líder, um rei de Hebrom, e começa a dominar, e começa a arquitetar para poder destruir o próprio pai. Mas Davi, um grande guerreiro, um grande estrategista, ele deixou infiltrado perto de Absalão alguns mensageiros, algumas pessoas infiltradas, e esses mesmos mensageiros mandou um recado dizendo, olha Absalão, vamos agora que nós vamos pegar o seu pai que está fugido agora lá no deserto, e vamos pegar ele, vamos matar os homens dele. Mas aquilo ali era uma armação, e quando Absalão chega lá, pensando que iria se dar bem, os soldados de Davi correm atrás dos soldados de Absalão, mata todos eles, e Absalão sai correndo no meio da floresta, no meio do deserto, sai correndo ali. E diz a Bíblia que eles começam a perseguir Absalão. E Joabe, que era o comandante do reinado de Davi, não aguenta mais essa situação. E diz a Bíblia que quando Absalão fugia pelos bosques, correndo de Joabe, ele ficou preso pelos seus cabelos e ficou pendurado num arbusto. Ficou pendurado, que ele era um homem muito cabeludo, Absalão. Ficou pendurado, e ali, quando Joabe o viu pendurado, impotente de fazer alguma coisa, Joabe vem e mata Absalão. Matou o homem, o pai da paz. Matou o filho de Davi. Matou aquele que talvez seria o sucessor de Davi. E a notícia, ela correu logo. Chegou até o rei Davi. E ele perguntou, como passa o meu filho Absalão? Aonde ele está? Cadê ele? E a notícia chegou ao rei, ele está morto, meu rei. Absalão foi morto e transpassado por uma lança. Quem o fez? Aonde ele está? Então diz a Bíblia que Davi cai com o seu rosto em terra e chora amargamente pela morte do seu filho, gritando, Absalão, Absalão, meu filho.
Absalão, o pai da paz, cadê você, meu filho? Você está morto. Eu digo para você, querido, esse Davi, que está descrito na Bíblia como um pai, eu não quero imitar. Eu não quero ser como Davi, como um exemplo de pai. Eu não quero ser como Davi, esse Davi aqui, descrito na palavra do Senhor como um pai. E eu penso sobre a minha vida, e eu tenho certeza que você está refletindo sobre algumas lições para nós encerrarmos, que nós devemos aprender hoje, no nosso dia, com o exemplo de Davi como um pai. Davi, querido, em primeiro lugar, é um homem que transferia responsabilidades intransferíveis. Existem responsabilidades minhas como um pai que não devem ser transferidas para outros. E isso é muito fácil nos nossos dias. Nos dias em que nós estamos vivendo ocupados demais com as nossas coisas. Hoje nós estamos atarefados com o nosso trabalho. É muito fácil nós transferirmos as nossas obrigações para outros. Seja quem for. Davi transferiu a tarefa de apaziguar Absalão para os irmãos. No momento em que Absalão apresentou para ele uma dificuldade e disse: olha, eu quero caçar com meu irmão Amnon. Davi percebeu que havia algo de errado, alguma coisa estranha, e o que Davi fez? Pegou os seus próprios irmãos e disse: vai lá, irmãos, caça com ele lá, não deixa ele ir sozinho não, porque tem uma coisa estranha aí. Vai lá, conversa com ele, talvez, apazigua esse negócio aí. Davi talvez pensasse assim: eles vão ficar junto lá, e Absalão vai olhar e vai dizer: deixa esse negócio para lá e vamos resolver isso aqui. Mas não, Absalão matou Amnon. Não devemos transferir, querido, as nossas responsabilidades para ninguém. Davi era um homem de enfrentar gigantes, mas não encarou o seu filho cara a cara, rosto no rosto, olho no olho. Davi, querido, era um homem capaz de ganhar exércitos, mas não fez nada. Quem sabe, e a Bíblia revela isso, tudo foi culpa porque Davi arruinou a vida de Urias e a mulher de Betseba. O profeta Natã, ele revelou: olha, você está perdoado, mas a espada não sairá mais da sua casa. E assim, querido, foi conforme a profecia ali do profeta Natã. Então, queridos, que este exemplo de pai, de um pai que não era presente, de um pai que tentava resolver as coisas com um beijinho, que não tinha um diálogo, que não tinha uma conversa, possa servir para mim e para você neste lugar, nesta noite, queridos. O que nós aprendemos com esse drama aqui de Absalão é que precisamos nos converter aos nossos filhos. Não adianta apenas dizermos: Deus, toma conta dele por mim. Não adianta nós ficarmos só orando e pedindo a Deus. Temos que assumir o nosso papel neste lugar, como pais, como mães, como os homens e mulheres, como responsáveis por aquilo que Deus nos deu para fazer. Não devemos, querido, transferir as nossas responsabilidades para amigos, para pastores, para psicólogos, e a responsabilidade é nossa. Eu lembro de uma vez que, uma época que os nossos filhos, João Vitor, Luciana, por causa de igreja, a gente estava vindo no início logo da igreja aqui em Maricá, nós estávamos vindo muito de moto para cá, eu e Érica, e não havia muitas crianças ainda, e a gente deixava sempre os nossos filhos com a mãe e o pai da Érica, meu sogro, e a gente deixava muito com eles. E a gente estava sempre vindo para cá e a gente deixava eles lá, e era uma época que eu e a Érica combinamos, dizemos: para onde nós formos, nós temos que levar os nossos filhos, temos que estar conosco. E você pode perceber isso. É dias de culto, é células aqui, em todo momento nós estamos levando os nossos filhos, porque são os momentos que nós temos com ele, querido.
Momento de nós estarmos educando a ele. Porque nosso dia a dia hoje, nós estamos atarefados, nós temos que trabalhar, nós temos que correr, as esposas também têm que trabalhar, e os filhos às vezes ficam, querido, sem auxílio, fica sem ajuda, e nós temos que nos organizar, e nós temos que preocupar com isso e pensar como nós devemos pegar os nossos filhos e suprir essa ausência de tempo que nós às vezes não damos para os nossos filhos. Nós vemos aí como o mundo está indo de mal a pior, porque o homem está mais ocupado, nós estamos ocupados. É tantas coisas que a gente fica preocupado, mas existe uma hierarquia que deve ser respeitada, principalmente na igreja. Em primeiro lugar na sua vida, querido, tem que estar Deus dominando na sua vida como rei, como seu mestre, como seu Senhor, como seu salvador da sua vida. Em segundo lugar na sua vida, querido, deve estar a sua família, os seus filhos, a sua casa, a sua herança que você tem como filhos. E em terceiro lugar deve estar a igreja, deve estar o meu chamado, deve estar a minha vida e o meu ministério. Assim é com você também, porque o dia que eu inverter essa ordem, eu vou colher frutos lá na frente, porque eu conheço filhos de pastores usados por Deus, que hoje estão colhendo lágrimas de amargura, de tristeza, porque erraram várias vezes. Alguns já até testemunharam isso, dizendo: olha, eu fiz isso, olha, eu poderia ter feito isso, eu fiquei ocupado demais, e olha o que aconteceu. Eu lembro de uma história de um jovem, bem pequenininho, que seu pai estava pregando na igreja, estava falando, gesticulando lá na igreja, o culto acabou e o filho desse pai, pastor, estava lá na frente, ficou assim paralisado, olhando para o pai, assim. Acabou o culto, saiu todo mundo e ele ficou olhando ali para frente, pensando, e foram lá até ele: meu jovem, o que você está aí parado, olhando? O que houve? E ele chorando, e o filho respondeu: eu queria que meu pai fosse assim em casa como ele é na igreja. Uma pessoa alegre, uma pessoa sorridente, uma pessoa cheia de disposição, cheia de vontade. Então, querido, que nós possamos nos preocupar, porque às vezes nós demonstramos ser algo para muitas pessoas, até eu mesmo aqui na casa do Senhor, você me vê, né, tocando, pregando, mas eu devo pensar de mim como um pai, em que eu tenho falhado com meus filhos, em que eu tenho deixado a desejar com as minhas atitudes. O que você tem deixado, querido, falhar com as suas falas, com a sua forma de agir, com a sua forma de pensar, com as coisas que você tem feito? Então é um momento de reflexão. Hoje, dia dos pais, que você possa em casa meditar sobre esse drama de Absalão, que sofreu e colheu as consequências por causa do seu pai, que foi um péssimo pai. Botou um nome bonitinho nele: Absalão, pai da paz. Um homem que vai ser governado pela paz. Mas a educação, ela fala mais alto do que um simples nome colocado. Não adianta colocar nomes lindos se você não der uma educação, se você não der a sua presença, se você não dá apoio, se você não der força. Não adianta. Não adianta. Então, queridos, vamos nos colocar de pé, vamos orar neste lugar, agradecendo ao nosso Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajude a sermos pais, mães,